Olá, turminha. Então, agora a gente vai com geografia, tá? Continuação do último assunto, da última aula, tá? Vamos falar agora sobre o tratamento da água. O tratamento de água é um processo bastante complexo e envolve diversos tipos de produtos químicos, tá? Então, tá aí a imagem, estação de tratamento de água. Continuando. A água que sai da estação de tratamento pode ser utilizada diretamente da torneira de nossas casas para acabar com a sede. Mas, durante o processo de distribuição, essa água passa primeiro pelas caixas de água, onde é armazenada. Por isso, é importante manter a caixa de água limpa e muito bem fechada. Para que a água não fique suja, Além disso, uma opção interessante é fazer a água passar por alguns processos de filtragem caseiro, como o dos filtros de barro, antes de consumir, tá? Antigamente, gente, não se tinha geladeira, se tinha esse tipo de filtro aí, tá? Então, não sei se os pais de vocês chegaram a ver, né, na casa dos avós, a gente chegava para beber água e não era moderna assim não, com essa torneirinha não. Tinha tipo um tipo de um copo com uma alça bem grande, onde você tirava essa tampinha, aí mergulhava lá o copo, trazia com água e colocava no outro copo para beber. Então, era assim que era vamos dizer assim, como se fosse a geladeira, né? Naquela época não existia geladeira, então era assim que o povo, né, pegava a água, eles tinham um lugar de lá de onde tirar a água, tá? Levava essa água, coava essa água, pegava um pano branco, colocava aí nessa boca e pegava aquele balde com água e enchia esse filtro aí que vocês estão vendo. E aí, ali você, né, consumia água, você bebia água, tá? Era somente para beber. Para cozinhar você usava a água normal mesmo, mas para beber tinha que fazer todo esse processo que eu tô falando para vocês. E esse aí tá bem mais chique, né? Porque na época não tinha essa torneirinha aí não, tá? Ou seja, não precisava desse copo da alça comprida para você mergulhar lá dentro e puxar água. Pra pegar água e colocar no copo para beber. Enfim, acho que os avós de vocês, se vocês mostrarem, vão lembrar. E com certeza tiveram em casa um desse, tá? Então, era mais ou menos assim. Então, tá aí, olha. No Brasil, é muito comum o uso de filtros de barro, tá? Aí, vocês têm, para saber mais. Você sabia que o filtro de barro brasileiro é considerado um dos melhores filtros do mundo? A ilustração ao lado evidencia como funciona o sistema interno do filtro. Olha aí, gente, como é que ele é por dentro, tá? Então, é colocada a água, tá? No caso aí, gente, naquela época chamava-se de pote, tá? E não era assim, que a gente tá mostrando aqui, tá? Não tinha essa torneirinha, que eu falei pra vocês, não tinha esse processo aqui, que é essa segunda imagem lá embaixo, que eu tô falando. Onde ele tá explicando como é o filtro, né? Que, na verdade, isso aqui é um filtro mesmo. O qual eu tô falando pra vocês, ele é nesse formato aí, só que não tinha torneira, não tinha nada. Você tinha que pegar o copo da alça grande, colocar lá dentro e tirar a água e beber, tá? Esse aí não tem como fazer, como eu tô falando pra vocês lá com o outro. Então, vamos ver como é que funciona esse tipo de filtro aí. Então, você tem o filtro, né? Você tem
o local onde a água da torneira é inserida, tá? Aí, a vela, local onde a água é filtrada, tá? Que é esse negocinho aí no meio, branco. E aí, é que a água vai passar pro outro lado. Então, quando se enche ele, né, coloca água nele, ele não vai diretamente lá pro fundo, né, lá pra ponta. Ele vai fazer a filtragem e depois é que a água vai descer e vai ficar aqui já para sair na torneira, que é a água filtrada, tá? Então, é assim que funciona esse tipo de filtro aí, certo? Vamos para a próxima página. Distribuição da água. Depois de tratada, a água segue pelas adutoras até os reservatórios. Desculpa, gente. Os quais são instalados em pontos estratégicos das cidades para que a água chegue rapidamente a toda a população. A rede de distribuição é responsável por levar a água dos reservatórios até os consumidores. Cuidar da manutenção dessa rede é muito importante para evitar o desperdício de água tratada, pois furos e vazamentos são comuns e precisam ser consertados. Em nossas casas existe um aparelho chamado hidrômetro, que tem a função de registrar a quantidade de água utilizada pelo consumidor. Então, vocês têm um glossário aí em cima, né, que tá dizendo o significado de adutoras. Quer dizer o quê? Tubos que pertencem ao sistema de abastecimento e transportam a água de um lugar para o outro, tá? Adutoras quer dizer isso. Com a lupa na mão, observe como funciona um hidrômetro. Então, tá aí, olha. Entenda seu hidrômetro. Então, ele tem a quantidade de água consumida, ele mostra aí, tá? É como se fosse um relógio, tá? Os números vermelhos registram o consumo de água a cada 110 litros. Esses números são acertados quando se faz a leitura. Depois vem a unidade de medida, tá? As setinhas estão informando tudinho. Depois, esse disco serve para para mostrar que está havendo passagem de água, tá? A outra seta. Cada volta deste ponteiro significa o consumo de 10 litros. Aí o outro. Cada volta desse ponteiro significa o consumo de 1 litro. E assim vai. Aí tem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, tá? Então, isso aí é um hidrômetro, tá certo? Que tem essas funções aí, tá? Com a ajuda de um adulto, anote os números que aparecem no hidrômetro de sua casa ou do seu condomínio. Lembre-se de anotar apenas os números que aparecem na cor preta. Registre-os no espaço a seguir. Gente, nesse caso aí, se a gente pagasse, tá, a água. Em algumas cidades isso acontece, tá? A gente tem que pagar a água. Nos interiores, onde a gente mora,
cava-se um poço, pode ser artesiano ou um poço normal, onde você consome sua própria água. Ou seja, não precisa pagar por ela. Mas nas cidades grandes, você tem que pagar por ela. Então, nas cidades é colocado esse tipo de hidrômetro. Então, com certeza, isso aí não tem na realidade de vocês. Ou seja, não tem onde vocês moram. Então, não é necessário fazer, certo? Seria interessante se tivesse, mas como não tem, deixa quieto. Então, vamos lá. De olho no local. A água que você consome diariamente vem de uma estação de tratamento. Você sabe onde fica a unidade de tratamento da água que você consome? Faça uma pesquisa e registre na linha abaixo o nome da estação de tratamento de água da sua cidade. No caso, né, que mora na Agropalma, tem a caixa d'água lá, tá? Para quem mora no CRAI, tem também uma caixa d'água. E para quem mora no Palmares, tem também uma caixa d'água que é feita, a qual é feita a distribuição para as casas, tá? Então, como é que eu posso dizer? É esse tipo de estação de tratamento que está se referindo, tá, gente? Crise hídrica. Uma crise hídrica ou crise de água acontece quando existe baixa disponibilidade de água para o abastecimento humano e para atividades econômicas. Essas crises geralmente têm relação com a falta de chuva, com o alto consumo e com a falta de planejamento no uso da água, tá? Desculpa, gente, eu não passei, mas eu tô aqui lendo aqui, tá? Lá, de olho no local, já tá ali, e tô lendo aqui sobre crise hídrica, que no caso é crise da água. Para saber mais, em 2014, por exemplo, o estado de São Paulo enfrentou uma das piores crises hídricas do Brasil. Os reservatórios do sistema Cantareira ficaram com nível de água muito baixo. Observe como ficou um dos reservatórios na imagem ao lado. A falta de água foi tão grande que obrigou a população a adotar práticas de controle do uso da água. Uma dessas práticas foi o racionamento, atitude que tem como objetivo economizar a água que ainda está disponível nos reservatórios. Olha aí, gente, a foto aí. Olha como ficou, gente, sem a água. Olha aí como fica o solo, né? Isso aí tudo é coberto por água. E olha como está. Esse aí é o sistema Cantareira, tá? Que abastece parte do estado de São Paulo durante a crise hídrica, tá? Então, como não chove, então vai secando, tá? Vai secando até ficar nesse nível que está aí. E o que mais se está comentando no jornal, né? Nos jornais, nas redes sociais também, a questão do racionamento de água, tá? Não tá chovendo, então os reservatórios estão secando, tá? Porque não tá chovendo. Então, é uma situação bem delicada, bem complicada, tá? Então, continuando, de olho no local. Já houve racionamento de água em sua região? Para verificar se houve ou não, pesquise na internet as seguintes informações. Quando houve o racionamento? Quantos dias durou a situação? De que maneira isso afetou a população? Registre as informações em seu caderno e compartilhe com seus colegas e professor. Então, essa é uma atividade que vocês vão ter que fazer, né? Uma pesquisazinha bem rápida, mas que eu já vou adiantando para vocês. Tá? Graças a Deus, a nossa região, como chove muito,
Então, a gente já não tem esse problema, tá? É mais fácil transbordar, encher demais os reservatórios do que faltar, graças a Deus, tá? Então, assim, mas façam a pesquisa, não deixem de fazer, certo? E vocês têm uma atividade para fazer lá na página 97 e 98 para complementar a atividade, certo? Então, boa aula. Qualquer dúvida, estou no grupo.